A paz do Senhor, como vai a sua vida? Espero que você esteja muito bem. Você que já está sempre aqui conosco, nós estamos aqui no programa Lições Bíblicas em Ação. Este é um projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Cruzeiro, sobre a liderança, a direção do pastor Isaac Strobel. Estamos felizes pela sua participação, por você estar aí conosco, ligadinhos, e estamos aqui para juntos a gente comentar um pouco sobre a lição do próximo domingo, dia 13 de março, onde nós estaremos continuando, com esse estudo tão glorioso que é sobre a supremacia das Escrituras. No domingo passado, nós estudamos um pouco a respeito dos livros poéticos, das histórias que as poesias trazem ao nosso coração. Depois, isso foi, no domingo retrasado. Depois, no passado, falamos sobre as profecias, encerrando ali os livros do Antigo Testamento. E hoje nós estaremos falando sobre Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que são modelo para nós pentecostais no dia de hoje. E para a nossa introdução, nós vamos aqui ver o nosso texto áureo da nossa lição. Em Atos 2 e o versículo 4 diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." A verdade prática da nossa lição vai dizer que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico, são um molde adotado por nós que somos crentes pentecostais. Nós temos uma leitura baseada em Lucas, no capítulo 1, versículos 21 e o versículo 22, depois Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 ao versículo 4, que você pode ler aí na sua revista, na sua Bíblia, e nós estaremos aqui mencionando alguns desses versículos. É importante que no plano de aula que a gente tem aqui, você vai dar uma lida, todo professor deve dar um olhar bem peculiar, com bastante afinidade para as orientações que um plano de aula ele coloca para nós ministrarmos as aulas. E eu quero trazer aqui de muito importante é o seguinte: esta lição, como nós somos pentecostais e a nossa experiência é o batismo com o Espírito Santo, explore você utilizar as experiências do seu aluno para trazer para a sua aula. Você vai dinamizar muito mais a sua aula. Nós chamamos desse método de expositiva dialogada. E Jesus utilizou muito desse método. Quando você dá oportunidade para o aluno falar também, além dele enriquecer a sua aula, trazendo alguns testemunhos atuais, alguma experiência dele que pode servir para o outro aluno e para você também, ele também se sente mais envolvido, mais interessado na aula que você está ministrando. Nós temos sempre 3 objetivos, Enfatizar a ação do Espírito Santo, ressaltar a manifestação do Espírito Santo, apontar o batismo com o Espírito Santo. Então, a palavra-chave desta lição, desta semana é Espírito. Então nós estaremos falando a respeito do Espírito Santo e a sua atuação. O autor do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e também o autor do livro de Atos, você já sabe muito bem, foi Lucas.
né? Lucas, ele é chamado por Paulo também de um médico amado. Ele estudou medicina em Alexandria, no Egito, que era uma das melhores faculdades de medicina na época. Ele não era judeu, ele era gentio. Ele foi criado na casa de um rapaz chamado Teófilo. Ele era muito rico, romano, de Antioquia, e é justamente a ele, quando ele vai escrever no livro, o seu livro, né, o seu evangelho de Lucas, aliás, o seu livro de Atos, ele fala assim, olha, eu fiz um primeiro tratado para você. Qual foi o primeiro tratado? Lucas. E agora ele faz um segundo tratado, ou uma segunda obra, e ele dedica então a esse Teófilo, que ele havia morado, havia sido educado por esse Teófilo lá de Antioquia. E é interessante também, né, que ele detém muito sobre o evangelho de Antioquia, porque ele havia morado lá e com certeza ele gostava muito daquele local. É interessante saber que Lucas não conheceu Jesus. E é bom a gente frisar isso para os nossos alunos, que alguns alunos acham que Lucas foi discípulo de Jesus. Não, Lucas não conheceu Jesus. Ele foi um homem preparado, né? Como médico, ele podia ganhar muito dinheiro, ele poderia ficar famoso pela medicina na época, mas ele deixa tudo para acompanhar Paulo e logo também pelo Evangelho de Cristo. Ele morre com aproximadamente 84 anos e como os outros discípulos, os apóstolos, né, com exceção ali de João, ele foi martirizado, ele foi enforcado em uma oliveira na Bitínia, que hoje é um território da Turquia. Na introdução da nossa lição, ele fala a respeito dessa criação de Lucas, que justamente como foi que aconteceu, né? Então Lucas ele conta, né? Você lendo aí detidamente os versículos vai ver que ele trabalha como um historiador, né? Ele se dedicou, ele investigou cuidadosamente os fatos. Como ele não havia conhecido a Jesus, e quando ele faz amigo de Paulo, segundo os historiadores, ele ficou fascinado. Talvez ele foi atender Paulo como médico. E ele fica fascinado com as histórias que Paulo conta para ele. E ele faz o quê? Então, ele vai investigar. Diz que ele foi conversar com as testemunhas oculares, né? Então ele vai conversar com Maria e, segundo alguns historiadores, ele se torna amigo de Maria. E tanto é que ele relata algumas coisas que Maria fez que nenhum dos outros evangelistas eles relataram, mas Lucas ele relata. Ele foi conversar com Pedro, né? E ele relata algo muito peculiar, porque quando ele relata a forma com que Jesus olhou para Pedro, depois que Pedro havia negado a Jesus, nenhum outro escritor detalhou que Jesus olhou com um olhar diferente para Pedro. Isso deve ter acontecido porque ele ouviu do próprio Pedro que Jesus o olhou de uma forma diferente depois da sua traição com Jesus, né? Então ele investiga cuidadosamente, né? E ele diz, né, que eu estou fazendo esse relato para você. E ele fala, excelentíssimo Teófilo, para que você tenha a certeza das coisas que nós já introduzimos aí ou que te foram ensinadas. Então, se nós formos pensar, Lucas e Atos são 2 volumes, então, que no começo eles eram um livro só. Eles estavam juntos na Bíblia. Então, Lucas e Atos, depois que eles foram divididos. Os relatos, eles são colocados a partir de premissas tanto históricas, porque ele faz
um levantamento de tudo o que havia acontecido, mas também teológica, né? Porque se nós formos ver o que nós temos sobre a paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, nós tomamos por base muitos relatos de Atos dos Apóstolos. Também, no seu trabalho, ele registra que a unção do Espírito Santo repousava sobre Jesus, né? Lá no batismo, Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus numa forma de uma pomba, né? Mas que esse Espírito Santo, e Atos 2, versículo 33, ele fala que esse mesmo Espírito Santo ele foi concedido à igreja. Então, desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, ele permanece como modelo para a igreja de Cristo. Mas o primeiro tópico da nossa lição vai falar que o Evangelho de Lucas vai destacar o quê? O Espírito Santo no ministério de Cristo. E o nosso comentarista, ele distribui em 4 aspectos. Primeiro, o Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho, ele enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. Como assim? Eu reservei para nós Lucas capítulo 2, versículo 25 ao versículo 30, talvez a letra esteja pequena aí para quem está no smartphone, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao versículo 30. Olha só o que diz a palavra. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e ele fala que esse Simeão era justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. Olha só, e o Espírito Santo. Então, o evangelista enfatizando o papel do Espírito Santo no advento do Messias. Então, o Espírito Santo estava ali sobre Simeão neste fato. O que aconteceu? Fora ali revelado pelo mesmo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E aí, pelo Espírito de novo, ele movido pelo Espírito, ele vai ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para consagrar, para apresentar, conforme o costume da lei, Simeão toma então o bebezinho Jesus nos seus braços e ele vê que aquela criança era diferente das outras crianças que ele já tinha apresentado. Aquela criança era diferente. É interessante que a gente costuma dizer e a pensar, a gente fala assim, aquele bebezinho nasceu, é a cara do pai. Só que aí depois quando a gente sai de perto do pai, parece nada. Toda criança tem cara de joelho, ou seja, não parece com ninguém. É depois que vai se aparecendo. Mas a gente sempre que é pai, é a minha cara, a gente bate que é a cara do pai, e a mãe bate que é a cara da mãe, e a gente faz assim. Mas é interessante, eu estou trazendo aqui uma forma de brincadeira, mas pensa num sacerdote que já havia apresentado dezenas de crianças, agora recebe um bebezinho nos braços e ele olha para aquele bebê e ele vê que aquele bebê é diferente. E ele é então agora revelado pelo Espírito Santo, olha, papel do Espírito Santo no advento do Messias. O Espírito revela a ele que aquela criança não era uma criança comum, mas era quem? Era o Jesus, ou era aquele que Deus havia prometido como salvação para todos eles. Então é muito interessante isso. Então o Espírito Santo está ali. E se a gente for pensarmos também, aconteceu nesse episódio, acontece uma outra profecia, e que a gente sempre remete às profecias pela operação do Espírito Santo de Deus. Lá na construção do segundo templo, houve uma profecia. Por quê?
Porque o primeiro templo era suntuoso, o primeiro templo que foi construído por Salomão era suntuoso. Na inauguração foi mais ainda, né? Teve fumaça, teve a glória do Senhor que desceu sobre lá, os sacerdotes não conseguiam ministrar de tanto que era o poder de Deus. Quando eles vão construir, aquele templo foi destruído e agora eles vão construir o segundo templo. Quando eles constroem o segundo templo, as pessoas, os filhos, os netos, das pessoas mais antigas, eles haviam conhecido o primeiro templo e eles viam que aquele segundo templo era muito inferior em beleza ao seu primeiro templo. E alguns deles ficaram tristes, porque o segundo templo não tinha a beleza do primeiro. E há uma profecia, olha, a glória do segundo templo será maior do que a da primeira. Passaram centenas de anos. E daí? Cadê a glória? Não houve um acabamento daquele prédio. Não houve um revestimento de ouro, de pedras preciosas naquele segundo templo. Como que a glória foi maior? Não há nem na história colocado que Deus desceu com a sua glória, com anjos, com alguma coisa em cima, como nós pentecostais pensamos a respeito da glória de Deus presente num culto. Mas, naquele ato, quando Simeão está apresentando aquela criança ali, o primeiro templo não havia contemplado aquela criança no primeiro templo. A glória daquele segundo templo era maior, porque Jesus que estava ali era uma glória incomparável com qualquer ouro, com qualquer fumaça, com qualquer sacrifício, com qualquer outra operação que pudesse acontecer, porque era o próprio Jesus que estava nos braços do sacerdote dentro do templo. Aí se cumpre que a glória do segundo templo era e seria maior do que a da primeira. É um fato que é bom a gente lembrar também para os nossos alunos. Mas nós temos aí que o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo também vai retratar o ministério de Cristo. Então Jesus estava lá, e você lembra que no batismo de Jesus nós temos uma trindade divina reunida, não é? A voz, ouve-se uma voz, este é o meu filho amado em quem me compraz, e desce uma pomba, né, que era o Espírito Santo, ele desce na forma corpórea de uma pomba e pousa sobre Jesus. Então temos ali o Pai, temos ali o Filho que está sendo batizado, mas temos o Espírito Santo que está ali também. Então Lucas retrata o ministério no ministério de Cristo, né, a presença do Espírito Santo. Não podemos dizer que foi ali que Jesus recebeu o Espírito Santo, porque ele é Deus, ele já tinha, mas foi daquela forma que se manifestou no Jesus como homem. Mas também o Evangelho de Lucas vai relatar que o Espírito Santo estava presente na tentação de Jesus. E o nosso comentarista, ele relata aí que a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e pela palavra de Deus. Então o Espírito Santo estava presente ali na tentação, mas ele estava presente também na missão de Cristo. Jesus, logo depois da tentação, ele vai ao templo, e chega lá no templo, ele abre o rolo do profeta e ele começa a ler, né? Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregoar o ano aceitável ao Senhor. Todo mundo ficou atônito. Como que esse homem está falando uma coisa dessa? Talvez outras pessoas já tinham lido aquela passagem, mas eles não sentiram que, eles sentiram que aquele personagem que estava lendo aquela passagem não estava apenas fazendo uma leitura do livro, mas tinha algo diferente. Então eles viram que aquela pessoa era realmente
aqui é a palavra de Deus que o profeta estava falando. E ele fecha o livro, devolve lá para o assistente do culto, ele senta e ele vê que está todo mundo olhando nele. Todo mundo, né, parado, sem saber o que falar. Então Jesus, ele fala, hoje, confirma para eles, né? Se alguém tinha dúvida, Jesus, ele fala, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, o Espírito Santo estava ali na missão de Jesus e estava ali dizendo qual foi a missão de Jesus, né? Evangelizar pobre, proclamar liberdade aos cativos, restaurar e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, qual é o resumo que a gente tem desse item 1? A unção do Espírito Santo esteve presente na vida, no ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para o qual Deus, o Pai, havia enviado. Então, uma reflexão, né? Se a unção do Espírito Santo era necessário na vida de Jesus, imagine na minha e na sua vida, né? Que nós possamos aí rogar a Deus que isso aconteça. Mas aí em Atos dos Apóstolos, falamos de Lucas, e agora em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o Espírito Santo está no ministério da igreja. Então, Atos, ele registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Alguns colocam que a inauguração da igreja foi lá no Calvário, outros falam que foi na ressurreição, outros falam que foi quando Jesus foi assunto ao céu, mas nós acreditamos que a inauguração realmente da igreja foi ali em Atos dos Apóstolos, né? Quando Deus comissiona, Deus capacita, Deus unge a sua igreja e diz, agora vocês vão, né? Vocês tinham que ficar em Jerusalém até que do alto já desceu o Espírito Santo, agora vocês começam aí a sua obra. Então, dando continuidade à obra de Jesus por meio dos discípulos que foi capacitado por ele. Agora, no Atos também, nós temos a promessa cumprida lá no Pentecoste, né? E o batismo do Espírito Santo, e quando Pedro ele faz a explicação a respeito do que estava acontecendo, ele cita Joel, capítulo 2, versículo 28. Cristo, ele diz, olha, esta é a promessa do Pai, Atos 1 e 4, era uma promessa, a descida do Espírito Santo no Pentecoste, e ele se cumpre no dia de Pentecoste, em Atos aí no capítulo 2 e versículo 1. Com isso, a igreja se expande. E quem é que faz a igreja se expandir? Era o poder do Espírito Santo, que estava capacitando os crentes para o serviço cristão. Então a igreja agora passa a ser diferente, né? A igreja agora passa a continuar o ministério de Cristo, que o próprio Jesus falou, olha, obras maiores do que essas que vocês estão vendo, vocês farão. E a igreja continuou realmente a fazer isso. E o resumo do item 2 é que a manifestação do Espírito Santo em Atos revela a inauguração da história da igreja, então, como agência de Cristo. E o último item, que é o 3, o modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. E aqui a gente quer destacar aqui o que aconteceu, principalmente para nós pentecostais. Nós precisamos dar uma reavivada na nossa história para saber como é que vai acontecer conosco. O primeiro, Charles Parham. Quem foi esse Charles? Ele era um professor de teologia e ele, no seu seminário, nas suas aulas, ele deu um trabalho para os seus alunos. Olha, eu quero que vocês verifiquem no livro de Atos se a operação do Espírito Santo ela é também para os dias de hoje. E eles começaram, deu 3 dias para eles realizarem o seu trabalho. No final de 3 dias, ele voltou e perguntou para os alunos, e daí, o que vocês acharam? Todos eles foram unânimes. Tem 4 passagens na Bíblia lá que é certeza que isso é a evidência de falar em línguas, o recebimento do Espírito Santo, do batismo, e começaram a discutir com ele. Era o final de ano. Quando chegou na passagem do ano de 1901,
é isso mesmo, 1901, eles falaram assim, olha, o que está acontecendo? Né? Nós vamos passar a passagem de ano e aí nós vamos passar juntos. Alguns daqueles alunos eram de fora, vamos passar juntos, vamos passar orando, vamos passar dizendo que a operação do Espírito Santo veio como que é, vamos pedir para que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele esteja conosco, vamos. E eles começaram a orar. A irmã Agnes, que era uma das alunas, num determinado momento, quando já havia passado, já tinha, né, o ano já tinha entrado, 1901, ela pegou e disse assim, ô Mon Charles, vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual Atos, eu vou ficar aqui no meio, vocês vão impor as mãos sobre mim e vamos ver se acontece o que aconteceu em Atos. E os alunos e o professor fizeram isso sobre a irmã Agnes, e ela começou a falar em línguas estranhas. Ela foi a primeira pessoa na nossa história moderna a falar em línguas estranhas. Aquilo impactou os alunos, mais de 30 e poucos alunos receberam também o batismo com o Espírito Santo. O pastor Charles começou a abrir seminários em outros lugares e aí deu fruto ao grande ministério da Rua Azusa, do irmão William Seymour. Esse foi o grande movimento em que nós temos hoje o nosso movimento pentecostal. Nós somos frutos desse movimento. E esse movimento que os alunos teológicos, alguns pegam e falam assim, que o seminário, ele faz com que a pessoa deixe de ser crente ou fique frio. Não, muito pelo contrário. O nascimento do pentecostalismo moderno nasceu em um seminário. E eles leram que em Atos dos Apóstolos, o revestimento de poder, ele vem do alto. Eles viram que Pedro ensinava que a promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Os alunos viram também que as línguas eram uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. E eles viram que essas línguas só cessarão quando Cristo voltar. E eles vêm lá em Coríntios, que Paulo fala, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Que aí as igrejas cessacionistas começaram a criticar nossos pentecostais. Nossas igrejas eram igrejas tradicionais e a partir disso, aí nasce a Assembleia de Deus, nasce outras igrejas, porque os nossos irmãos tradicionais, históricos, eles não aceitavam. Hoje, graças a Deus, nós temos aí todas as igrejas, a maioria das igrejas dizendo-se pentecostal e são pentecostais mesmo. Mas também se vê lá no livro de Atos a plenitude. A experiência pentecostal não era restrita ao tempo dos apóstolos. Os alunos viram isso e a gente vê isso. Que o Espírito permanece em ação na vida da igreja. E é Ele, o Espírito Santo, quem capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Então, para terminar esse tópico, a experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Terminando, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus, no ministério da igreja. A gente vê que esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e serviço cristão. Nós vemos na nossa lição que esse é um padrão bíblico adotado por nós, pelo movimento pentecostal, e somos submissos ao ensino das Sagradas Escrituras. Mas eu queria que você desse uma olhada na sua Bíblia, principalmente depois dessa aula. Olhe os últimos versículos de Lucas e os últimos versículos de Atos dos Apóstolos. Os últimos versículos de Lucas diz assim, olha só: e levou-os afora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Tem uma conclusão, não tem? Olha Lucas, como é que Lucas termina? Lucas fala assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo,
pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não parece que não está faltando alguma coisa? Não tem um fecho, como tem, por exemplo, as cartas de Paulo, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês, amém. Não tem um fecho. Não tem um fecho, como aqui o de Lucas colocou aqui, né? Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, amém. Não tem. Por que não tem um fecho aqui? A gente acredita que não tem um fecho aqui, porque o livro de Atos não está fechado. O Espírito Santo, ele espera que a sua igreja continue os atos dos apóstolos. O que eu e você estamos fazendo para continuar esse livro de Atos? Será que teria alguma coisa que nós poderíamos completar esse livro de Atos até a volta de Jesus? Eu louvo a Deus pela Igreja Assembleia de Deus do Belém, que eu poderia citar algumas coisas que a igreja continua fazendo, que poderíamos registrar no livro de Atos. Nós temos a semente missionária que trata com dependentes químicos e a gente tem visto os frutos de pessoas viciadas que a sociedade não tinha jeito e que Jesus libertou através da semente missionária. Nós temos também a nossa agência missionária, a nossa Secretaria de Missões, que ajuda e apoia trabalhos missionários no Amazonas, no Pará, na Alemanha, na Argentina, na África. É a igreja fazendo missões. E a gente tem agora um novo projeto, né, que a gente está amando muito, que é um trabalho com pessoas de rua, através da ACEF. A igreja dá alimentação nas quartas, todos os dias, almoço todos os dias para os moradores de rua, damos sopa à noite, damos café da manhã aos domingos. É a igreja fazendo. E quer saber o que está acontecendo? No próximo batismo desta semana, no sábado, 3 candidatos são da ACEF. É a igreja continuando fazendo o livro de Atos. Que você, que eu, que todos nós, que a igreja de Jesus possamos continuar, né, realizando a missão. Então esse evangelho, ele precisa ser levado a todas as gentes para que depois chegue ao fim. Na próxima semana eu convido vocês para estar aqui conosco, onde a gente estará estudando as epístolas instruem e formam os cristãos. Vai ser uma bênção, né? Vai falar muito nos nossos corações e na vida. Ainda queremos convidar você para o nosso projeto da leitura da Bíblia em 60 dias. Se você ainda não o fez, faz no seu ritmo. Você não precisa completar em 60 dias. Você pode completar em 120 dias, em 180 dias, mas faz um projeto para que você termine até o final do ano. E nós estaremos no Dia da Bíblia, no final do ano, dando um culto aqui em ação de graças pelas nossas leituras. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, estude conosco, CETAD-se, e tem aí os nossos cursos básicos, médio, bacharel em teologia e ainda a vaga para você. Que Deus abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.